Diria? Sim, eu era até então, eu conhecia o rock brasileiro muito vagamente. Eu ouvia as bandas, eu ouvia Led Zeppelin, bandas assim, desde que eu tinha 12, 13 anos, muito por intermédio do Ebert. Que você fugia... Ah, não, isso eu ouvi aqui. Mas lá, nas viagens do seu pai, nas residências do seu pai, você fugia de casa para ver com seu irmão, vocês iam ver rock, não é? Iam, mas isso um pouco mais tarde. Aí que tá, eu conheço o Ebert quando eu tenho uns 11 anos. E eu começo a ouvir as coisas que ele ouvia. Ele era um pouco mais velho do que eu, então ele ouvia Jimi Hendrix, ouvia, que é o primeiro disco que eu compro, é um disco do Jimi Hendrix. Eu devia ter 11, 12 anos. Hã? Boa compra. Boa, né? Ele anda tocando Cream, era o máximo. E depois eu começo a ouvir Led Zeppelin. Eu lembro quando eles lançam Presents, que vai todo mundo correndo para a loja comprar. Eu ouvia o som do final dos anos 70. A CDC, essas coisas assim. Quando eu vou para o exterior, eu continuo ouvindo o som dessa geração e nós tínhamos que fugir de casa para ver. Meu pai era muito liberal, nos deixava ver os shows que passavam por Genebra, nós vimos, mas eram bandas um pouco menores. Então as bandas maiores tocavam em Zurique, a gente tinha que pegar um trem, fugir e ver em Zurique. Aliás, outro dia eu contei isso pra ele, ele falou, jura que vocês faziam isso? Só soube agora? Só soube agora. Aliás, tem uma história muito gozada, que a gente foge para ir até Zurique para ver um show de uma banda chamada Rush, uma banda canadense que agora há pouco tempo tocou no Maracanã. E a gente vai até Zurique, compra os ingressos, acho que em Genebra, a gente vai até Zurique, chega na hora de entrar no lugar, chegou, olha, o show foi cancelado, o guitarrista quebrou o dedo. A gente, ai meu Deus, fugimos de casa, a gente vai se meter numa maior confusão e o show foi cancelado. Droga. Voltamos para casa, ficamos de castigo e passam-se 30 anos, ou 25 anos, eu sou chamado para ir entrevistá-los em Boston, porque eles estavam a caminho do Brasil e que precisavam de alguém que manjasse do assunto, que pudesse entrevistá-los. E me perguntou se eu queria ir, lá vou eu para Boston e eu os entrevisto. No final da entrevista, eu perguntava a respeito da música deles, a respeito do Brasil, se eles já tinham vindo para a América do Sul. Não, nada disso, eles não conheciam nada do Brasil. E no final da entrevista, eu viro para o guitarrista e falo, escuta, eu pensei, se o cara é guitarrista, quebrou o dedo, ele vai se lembrar da história, né? Falei, você quebrou o seu dedo em 1978? Ele olha para mim assim, sim, como você sabe? Eu fechei a porta no meu dedo. Eu falo, pô, porque eu comprei o ingresso. Fui lá, eu tinha 15 anos, comprei o ingresso para ir ver você tocar. Aí eu falo, jura? Nossa, que incrível. Eu falei, devolve meu dinheiro. Ele devolveu? Não, ele levanta para botar a mão no bolso. Eu falo, não, tô de sacanagem. Mas era verdade, era verdade, então. ele lembrava. Muito bom. Olha aqui, Odinho, você falou desse rock e eu quero... você pegou e começou a citar os grandes grupos estrangeiros. Qual seria, basicamente, a diferença do rock brasileiro para esse rock que você fugia para ver ou que você ouvia lá nos discos do Ebert? Qual é a diferença? Na verdade, em relação aos discos do Ebert, nem tanto, eu acredito, porque você tinha... Aí é que tá, eu acho que talvez grande parte da geração dos anos 70, eles eram muito mais conhecidos como grandes instrumentistas, e o Brasil sempre teve grandes instrumentistas. O que acontece quando eu volto ao Brasil, 16 anos, eu conheço pela primeira vez o punk rock, onde o texto passa a ser fundamental. O que está sendo dito, aliás, passa a ser talvez mais importante do que a música. O que um dos discursos, dos motos do punk é faça você mesmo. Ou seja, que o rock não deve sair de conservatórios, é irrelevante se você é um grande músico. Muito pelo contrário. O garoto deve ser capaz de reproduzir em casa. Aliás, coisa que a gente segue à risca até hoje, que esse disco sai, ele já vem com as cifras para o garoto tocar em casa. Ah, que bárbaro. Ele já vem cifrado, as canções já vem para o garoto poder tocar em casa. Não vai conseguir, vocês não vão conseguir enxergar. Bom, tá aqui, dá um super close aí. Bom, então, aí sim o rock toma um divisor de águas, o que começa... Isso é debatido até hoje, até onde começa, em Nova York ou em Londres, mas tem uma imensa força lá em Brasília, com essa geração do Renato, que esse sim eu conheço quando eu volto de Genebra, em 1980. Eles já eram punks, e eu levo algum tempo para entender exatamente do que se trata, eu ainda sou muito ligado ao som antigo, rock antigo, mas quando eu me converto ao punk rock, eu viro um cristão novo, o mais ardente dos defensores, e eu fazia o fanzine da turma, porque todo mundo tinha que fazer alguma coisa, ou você fazia camisetas, ou você tocava nas bandas, ou fazia fanzines, eu escrevia os textos. Então,
cabia a mim tentar articular de algum modo o que estava acontecendo, ou quais eram as novas ideias que estavam sendo propostas. E uma das grandes novas ideias era que as letras eram mais importantes, o que estava sendo dito era mais importante do que a melodia, do que a melodia ou a harmonia em si. O que importava era o texto. E eu nunca tinha visto alguém escrever tão bem quanto o Renato. É mesmo? No rock brasileiro, não. Nem os Mutantes, nem a Rita Lee, ou o som daqui da Pompeia, dos anos 70. Mas agora, essa coisa de dizer que você era uma cópia dele nunca te irritou? Não. Eu reconheço. Você reconhece mesmo? Ah, sim. Sim. E coisa que eu fazia muito mal. Era um vexame. Tanto é que eu ouço os primeiros discos, o cara tá falando, meu Deus do céu, o que eu tava pensando? Ô, Dinho, eu vou ter que fazer um intervalo aqui. Quando voltar, eu queria saber o que foi, o que é que leva. Eu acho que mais ou menos sei, mas tem grupos que ficam juntos a vida inteira. Mas eu queria saber o que é que leva alguém a falar, não, eu quero ir sozinho agora, quando se está fazendo sucesso num grupo de rock. Você fez isso. E quero passar por um outro assuntinho apimentado. Termina aqui o segundo bloco de frente com o cantor e compositor Dinho Ouro Preto. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. De frente com Gabi.